cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Somos livres. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está na cruz de Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário. Pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto. Vamos juntos. E foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz. Aleluia! E foi na cruz, Dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, aleluia, glória a Deus. Ei, Jesus, não tem mais assim. Foi na cruz, né? Como antigamente, né? Porque antigamente era assim. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que na cruz morreu nosso Jesus, para salvar nós tão pobre pecador. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu sou a profetisa Rosen Carvalho, a tia boa da Bahia. Agora vamos começar aqui o Evangelho segundo João. Então, o Evangelho segundo quer dizer de acordo com o que o João entendeu, né? Que ele viveu com Jesus, o discípulo de Jesus Cristo, né? Então, ele escreveu, né? O que ele entendeu do Evangelho. Ele interpretou, né? A lei, né? De Deus, né? As Escrituras Sagradas, né? Então, vamos, João 1. A encarnação do Verbo. Então, a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quem era o Verbo? Jesus Cristo, né? O Verbo estava com quem? Com Deus. E quem era o Verbo? Jesus. Então, tá escrito o que aqui? A encarnação do Verbo. Então, Jesus Cristo, né? Teve a encarnação. Encarnou, né? Encarnou, né? No corpo dele, né? Quer dizer, ele nasceu, né?
nasceu. Ele estava no princípio com Deus, né? Sempre ele esteve com Deus, né? Do lado de Deus. Jesus Cristo sempre esteve com Deus e do lado de Deus, viu? E aí nasceu na terra, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas, né, da terra, né, foi feita pelo intermédio de Jesus Cristo, né? E sem Jesus Cristo, nada teria se feito, não. Ele estava com Deus, sempre ajudando Deus, do lado de Deus, viu? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a vida estava em Jesus e a vida era a luz dos homens, viu? A luz resplandecia nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, né? Então, as trevas não prevaleceu contra a luz, certo? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então, houve um homem, né, que foi enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Era João Batista. Viu? Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos os virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, né? Então, ele não era a luz, né? Mas veio para testificar a luz. Ele não era Jesus, né? A luz quem era? Jesus, né? A luz era o Verbo de Deus. Quem era? Jesus Cristo. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, o mundo não conheceu não, né? O Verbo, né? Não conheceu. O mundo não conheceu ele de jeito nenhum. Não. O Verbo. Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Então, o Verbo, Jesus Cristo, veio para as pessoas que eram dele, né? E ele não recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, né, é filho de Deus. Todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo, né, é filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:15. O testemunho de João Batista. João Batista testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Jesus já existia antes de João Batista, né? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou.
João 1, 19. João Batista repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Jesus disse: eu não sou o Cristo. Ele confessou e disse: eu não sou o Cristo. Mas, então eles lhe perguntaram: quem és tu? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou Elias, também não. Tu é então o profeta? Respondeu: não, sou profeta não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, Jesus respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. O João que falou isso. O João Batista que falou isso? Não. Aqui está dizendo que quem falou foi Jesus Cristo. Mas foi o João Batista que falou essa palavra. Então, aqui, João Batista repete o seu testemunho. Então, aqui o João Batista está repetindo, né? O testemunho, né? Dele, né? O João Batista está repetindo o testemunho, né? Do que Jesus falou, né? Que Jesus falou assim, né? João Batista está repetindo o testemunho. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram de dentre os fariseus. E perguntando-lhes: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, né? Então, perguntou, né? Por que está batizando se você não é Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João. Então, João respondeu, né? Então, essa pergunta estava sendo feita para João Batista, viu? Então, ele estava perguntando: você é o Cristo? Ele disse: não. Você é Elias? Ele falou: não. Disse: não sou não, Elias não. Quer dizer, o João Batista, né, não sabia, né, que ele era Elias, porque Jesus disse que ele era Elias. Jesus Cristo revelou que o João Batista era Elias. Mas como quando a gente nasce novamente, outra vez, esquece tudo, não se lembra mais de nada, viu? Então o Elias que estava dentro era João Batista mesmo. Mas a gente esquece, né, de tudo, né, o que a gente viveu, né, ele esqueceu, né, de tudo. Então ele disse, né, que não era Elias não, viu? Mas você sabendo na revelação, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que o João Batista era o Elias sim na terra, porque Jesus disse, ele é Elias, né? Então perguntou se ele era Cristo, João Batista disse, não sou não. Aí perguntou se ele era algum profeta, ele disse, não sou não. Mas ele era o profeta, João Batista, né? Mas ele não sabia ainda se ele era alguma coisa, né? Profeta nem nada. Por isso que ele ficou respondendo assim. Mas ele era profeta sim, João Batista. Era o profeta de Jesus Cristo. Inclusive, ele foi o último profeta de Jesus Cristo. Jesus disse, João Batista, você é o último profeta meu na terra. Viu? Então, ele disse que ele era a voz que clama no deserto, que endireitar o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então, o João Batista era Elias, sim. Jesus disse que era Elias. Mas aí, nesse dia, né, perguntou, ele não sabia, não lembrava de nada. Se ele tinha nascido de novo, né? Tinha nascido novamente. Respondeu-lhe João Batista, eu batizo com águas, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, né? O qual vem
após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, e do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. Então, essa palavra foi perguntada, né, para o João Batista, né? Perguntaram ao João Batista se ele era o Cristo. Aí ele disse, não. Você é Elias? Ele disse, não. Você é algum profeta? Aí ele disse, só não. Quer dizer, algum profeta que tinha voltado, entendeu? Então, Jesus Cristo que tinha nascido. Ele disse, não, sou não. Então, perguntou se ele era algum profeta que tinha voltado da morte, né? Tinha nascido de novo. Ele disse, não, não sou não. Mas Jesus disse, revelou aqui agora também, que ele era sim, né? O Elias na terra já. O João Batista era o Elias na terra, né? Como está escrito na palavra, né? Então pronto, só para confirmar, né, a palavra. Não foi Jesus que falou essas coisas, não. Quem estava falando era Jesus, era o João Batista, viu? João Batista torna a repetir o seu testemunho. De novo, né? João 1, 29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus, que vinha para ele, e disse, és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Então disse, é essa pessoa que eu estava falando. Após mim vem outro varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, Jesus já existia, né? Antes dele, né? Ele era o verbo, Jesus Cristo, né? Eu mesmo não o conhecia. O João Batista disse que não conhecia Jesus, não. Mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim, por isso, batizando com água. Então, para poder Jesus se manifestar para Israel, o João Batista andou batizando todo mundo com água para chamar o arrependimento, viu? É o batismo de água, você tem que ser batizado, né? Se arrependendo, né? Dos pecados. O batismo de Jesus Cristo. João 1, 32. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, o Espírito, né, de Deus, o Espírito Santo de Deus, desceu como pomba, né? E pousou em Jesus Cristo, né? O João Batista que deu esse testemunho, né? Que viu, né, o céu se abrir e o Espírito Santo, que é o anjo Gabriel, né? Pomba não, viu? Por causa dessa palavra aqui, que foi dada, de João Batista falou, todo mundo ficou dizendo, e fez também o símbolo, né, do Espírito Santo, que é uma pomba. Mas não é não. O símbolo do Espírito Santo não é pomba não. O mundo todo errou. Né? Jesus Cristo aqui falou, revelou, né? Desceu aqui em mim para poder dizer essas coisas aí. E o Espírito Santo também de Deus desceu e disse isso também. E Deus também desceu e falou também. Né? E atestou, né? Que fizeram o símbolo de um pombo. O mundo todo errou. Né? Que foi o povo lá, né? Dos herodianos. O pessoal de Herodes lá, né? De Roma, que fizeram o símbolo, né, do Espírito Santo como um pombo, por causa dessa palavra aqui, ó, como uma pomba. Mas não é não, é voando, só apenas voando. Porque quem é o Espírito Santo? É o anjo Gabriel. Então é um símbolo de um anjo, né? O mundo inteiro errou. E Deus aqui baixou em mim só para avisar vocês essas coisas, viu? E revelar para vocês, né, essas coisas. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água e disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, viu? Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus. João Batista deu testemunho de Jesus Cristo, mais uma vez, né? Que João Batista que viu, né? Viu o Espírito Santo de Deus baixar nele como uma pomba, né? Voando assim, ó. Né? Viu o anjo Gabriel baixar e fez morada em Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo. Né? E se manifestou, começou a se manifestar em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o anjo Gabriel. Viu? João 1, 35. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus Cristo. Então, 2 discípulos de João Batista começou a seguir Jesus Cristo. Viu?
No dia seguinte, estava João Batista outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E aí eles seguiram Jesus, né? Automaticamente. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer, mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Sendo, pois, mais ou menos, a hora 10ª. Era mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João Batista e seguiu Jesus. Foi seguindo Jesus, né? Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, Messias quer dizer Cristo, viu? E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, é Simão Pedro. Aí acha o Cristo. E aí apresentou a Jesus, né? Apresentou Pedro a Jesus. João 1, 43. Felipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrava a Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. José é o carpinteiro, né? Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse o seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Porque Jesus tinha visão, né? Jesus tinha visão, tinha poder, tinha visão, todo tipo de poder sobrenatural Jesus tinha, viu? De tudo. Então ele viu ele lá debaixo da figueira. Aí ele acreditou, né? Nessa hora. Pois é. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te diz de que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Você vai ver eu fazer maiores coisas do que essa, né? Não só isso, né? Porque tive a visão de te ver debaixo da figueira. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, sobre Jesus Cristo, né? João 1, 2. As bodas em Caná, na Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, na Galileia. Achando-lhe ali a mãe de Jesus, Maria, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho, não tem mais o que beber.
Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná, na Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Foi transformar, né, a água em vinho, né? Pois é, amém, aleluia, glória a Deus. João 1, 12. Depois disto, né, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João 1, 13. Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas tudo. Jesus se retou Jesus. Jesus se retou, porque estavam vendendo coisas lá, né, no templo, do lado de fora do templo. E disse ao que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Por isso que eu digo a você, que jamais o Espírito Santo de Deus ia ser pomba. Porque Jesus já disse: tire daqui essas coisas. Viu? Esses animais aqui, pomba. Não faça da casa do meu pai casa de negócio, não. Viu? E Jesus está aqui, Jesus está retado para dizer que o Espírito Santo de Deus não é pomba, não. O Espírito Santo de Deus é o anjo Gabriel. Vocês erraram, o mundo inteiro errou o símbolo do anjo. E creu, ficaram acreditando que o Espírito Santo de Deus é um pombo. É uma pomba. Mas não é não, viu? É o anjo Gabriel. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Permaneceu-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus se referia ao corpo da pessoa, não ao edifício, né, construído, né, não a construção de tijolo, não. Era o santuário, era o corpo, que Jesus destruía em 3 dias, né, reconstruía, né? Pois é, levantava, né,
em 3 dias, né? É isso aí, destruía e levantava em 3 dias. Então quer dizer, Jesus ressuscitava você em 3 dias, viu? Mas o Senhor Jesus ressuscitou, o Lázaro, né? Depois de 4 dias mortos, né? É isso mesmo, mas Jesus ressuscita em 3 dias. Jesus foi ressuscitado em 3 dias, que é o dom de Jesus Cristo também, ressuscitar pessoas em 3 dias, certo? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você que está gostando dos meus vídeos, compartilhe, dê seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou a profetisa Tia Boa da Bahia, Rosen Carvalho. Amém, aleluia, glória a Deus.